Fala, amantes da boemia, como é que vocês estão? Meu nome é Otávio Schneider e esse é o primeiro vídeo nesse canal maravilhoso. Como primeiro vídeo, eu pretendo estar trazendo alguns assuntos muito importantes a respeito de uma matéria-prima que também é muito importante para a cerveja, uma das principais, beleza? Que é o lúpulo. Então, vou te contar o que nunca te falaram a respeito do lúpulo. Eu acho importantíssimo dar uma introduzida aí, principalmente histórica, a respeito dessa matéria-prima, para que a gente consiga posteriormente dar continuidade, né? Nessa nossa matéria-prima, contando a respeito da atualidade, coisa e tal, o que está acontecendo, e é esse o intuito, beleza? Para quem não me conhece, como eu já disse, meu nome é Otávio Schneider, eu sou mestre cervejeiro aqui na minha cidade, eu sou de Moarama, Paraná, e eu pretendo estar contando para vocês aí nos próximos vídeos a respeito das matérias-primas da cerveja, né? Começar pelo começo, certo? Nada mais justo. Depois a gente faz uma aulinha prática aí, fazendo cerveja, coisa e tal, vai ter muito vídeo aí, eu pretendo. Mas por enquanto é isso, beleza? E eu decidi gravar esses vídeos porque dentro da indústria, né, você consegue estar inserido, você consegue ter acesso a alguns conhecimentos que geralmente as pessoas não têm, beleza? Então é por isso que eu acho tão importante estar agregando para vocês, né, esse conhecimento, tá demonstrando para vocês algumas coisas que a gente tem acesso. Eu falo a gente como pessoas que são profissionais no ramo, beleza? E vivem isso, né? Todo dia tá lá fazendo exatamente a mesma coisa, certo? Fazendo cerveja, descobrindo novas técnicas e fazendo o que é preciso para fazer uma boa cerveja, beleza? Já ganhei prêmios aí, né, reconhecidos nacionalmente lá no concurso brasileiro de cerveja. Então a gente tem uma experiência massa aí e eu pretendo estar mostrando para vocês, beleza? Galera, nesse primeiro vídeo, assim como foi dito, eu pretendo estar falando a respeito do lúpulo, beleza? O lúpulo, ele é uma matéria-prima aí que foi inventada, entre aspas, né? Foi inventada por Deus, mas só que ele veio, né, para nós a partir da região ali onde fica a Alemanha, né? Ninguém sabe ao certo, na verdade, tem poucos registros sobre, mas só que pelo que eu sei é uma erva daninha ali que nascia ali na Alemanha, na República Tcheca, na Áustria, ali por aquele lado ali da Europa. Beleza? E esse é um dos motivos no qual a Alemanha e todos aqueles países ali perto, eles foram tão importantes para a cerveja. Porque a cerveja, na verdade, ela sempre existiu, né? A fermentação, junto com a história da humanidade, sempre existiu. Ela caminha junto ali, né, cara? Tanto os pães quanto a cerveja também. A cerveja, na verdade, ela é chamada de pão líquido, né? Porque a cerveja nada mais é que o pão com mais água na mistura, certo? Então, se você colocar mais água ali na mistura de farinha, e o fermento era a fermentação natural, vira uma cerveja, beleza? A diferença entre pão e cerveja basicamente é essa. Claro que hoje em dia, né, tem técnicas sofisticadas, né, tem coisa e tal, mas naquela época era o que rolava, certo? E os primeiros indícios, né, a respeito aí do uso do lúpulo na cerveja e principalmente o cultivo, né, cara? O uso do lúpulo na cerveja, ninguém sabe ao certo, mas só que principalmente pelo cultivo, foi lá na Alemanha, a partir ali de 735, depois de Cristo, beleza? Como fonte, já quero falar para vocês, eu estou tirando desse livro aqui, é um livro muito bom, recomendo de vocês lerem, é um livro um pouquinho extenso, ele é um pouco maçante de estar lendo, não vou mentir para vocês, eu gosto muito de leitura, mas só que tem que falar o que é falado, né? Ele é um pouquinho maçante e dá várias citações, que essas citações geralmente são em inglês, né? E porque é um livro traduzido, então é um livro um pouquinho maçante aí que fala um pouquinho do lúpulo, certo? Então vamos voltar ao nosso assunto, beleza? O lúpulo ele começou a ser usado aí em 735 depois de Cristo, lá na região da Alemanha. Tem várias lendas, né, que o pessoal conta que pô, aí vai para navios ingleses e que o lúpulo ele é um conservante natural também, né? Então, nessa ida aí dos navios, lá do caminho das Índias, não sei o que, colocava lúpulo para que, pô, conservasse, né? Então, essas aí são lendas, né? Há relatos de tudo, certo? Mas só que o que eu tô querendo trazer aqui para vocês aqui é a essência da coisa, é o que, né, tá lá em cima do negócio todo. O lúpulo, posteriormente a isso, a 735, ele começou a se popularizar, certo? Juntamente com a cerveja, que ela foi vendida em massa muito fortemente, né, em todo o mundo, principalmente nos países tropicais, aí, nos países que tinham um verão, né, acentuado, né, tinha um verão ali que passava dos 20, 30 graus, porque nas outras regiões como Rússia, né, Polônia, essas outras regiões aí, acabou que
o que se popularizou foram os destilados, certo? E a partir disso aí rolou papapá, pipipi, e o lúpulo, ele sempre esteve presente, né? Só que tem uma coisa que muita gente não sabe, e que essa é uma coisa muito importante para a nossa história. Meu cachorro começou a latir agora. É um fato que aconteceu que é muito importante para a nossa história, que é que o lúpulo ele nem sempre ele foi usado como é usado hoje, certo? O lúpulo, na verdade, desde então, desde o descobrimento, entre aspas, ali, descobrimento dele, né, o uso da cerveja, ele era usado somente para uma coisa, né, que era o amargor. Então, o lúpulo, ele nada mais era do que uma commodity. Uma commodity, não existia variedades, certo? Existiam sim variedades, só que não tinha diferença entre as variedades. Todas as variedades eram usadas para uma só coisa, que era o lúpulo de amargor, certo? Então, a partir disso aí, tanto que, né, o lúpulo antigamente, lá em 1870, 1800, no século, né, século 17, né? Lá, 1800 de bolinha lá, o lúpulo ele era vendido como barril de alfa-ácido, certo? Que eles já conseguiam medir, né, por práticas, né, por experimentos, a quantidade de amargor que ele proporcionava para a cerveja. Então, o lúpulo, quanto mais amargo ali, ele rendia mais, né? Quanto mais amarga a cerveja ficava, a partir de 1 hectolitro, ele rendia mais. Então, ele era vendido como barril de alfa-ácido, certo? Então, era uma commodity para as grandes cervejarias. Só depois, lá longe, em 1970, saiu o anuário, né, cara? Isso aqui é recente, para vocês terem noção do que acontece sobre o lúpulo. Cara, em 1970 saiu o anuário lá da Barth Report, que é um anuário que tem desde 1875, se eu não me engano, e poucas vezes falharam esses anuários aí, tirando guerras, coisa e tal. E esse anuário, ele trouxe oficialmente, né, uma reportagem ali, um artigo falando a respeito do lúpulo sendo usado como um aroma, né? Entre aspas, né, eles falaram lúpulo de sabor, certo? Então, essa foi a denominação que eles usaram. Então, para vocês terem noção que, na verdade, o lúpulo ele vem sendo diferenciado agora recentemente, né? Pô, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, isso é muito recente, né, cara? Não passou nenhuma geração de pesquisa ainda, né? Se for ver em comparação com outras vertentes aí da cerveja, como a levedura, até propriamente o malte. Então, o lúpulo, ele é um composto da cerveja que ele é muito recente. E até hoje, eu venho percebendo, nesses últimos anos que eu estou trabalhando profissionalmente na área da cerveja, e, cara, até hoje, todo ano, as pessoas falam coisas novas a respeito do lúpulo, saem pesquisas novas, saem com novas comprovações, saem novas teorias, e, cara, todo ano acontece. É exatamente esse o meu objetivo de estar falando aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Tá trazendo um pouquinho mais a respeito desse conhecimento, tá trazendo um pouquinho mais a respeito dessas pesquisas. Vão ter vídeos, certo, que são específicos sobre o assunto. Vão ter vídeos aí que são também genéricos. Esse vídeo é um pouquinho genérico, só para contextualizar. Então, é exatamente esse o meu objetivo. Bom, e dando continuidade ao nosso assunto, apenas décadas depois, lá de 1970, os cientistas eles descobriram o nome de uma substância muito importante. Peraí que eu vou ter que pegar a colinha aqui. Chamado 4-mercapto-4-metil-2-pentanona. Então, o que é, certo, esse composto tão importante, que são os compostos aromáticos que são encontrados no lúpulo, beleza? Eu tô com uma tabela aqui, eu vou tentar disponibilizar para vocês aqui depois, que eu vou dar um exemplo para vocês do que esses compostos representam, beleza? Esse 4-mercapto-4-metil-2-pentona, ele é o tão conhecido, né, composto de frutado que é encontrado principalmente no Cascade, que é no Mosaic, certo? A respeito aí que ele dá um aroma de uvas, beleza? É um frutado ali bem característico do Cascade. Para quem usa Cascade sabe que é um lúpulo ali praticamente único, né? Você não consegue estar fazendo aí muito a substituição dele por conta desse composto, beleza? E todos os lúpulos, eles vão ter, os lúpulos de aroma principalmente, né? Todos eles têm, mas só que principalmente o lúpulo de aroma, eles vão ter esses compostos mais acentuados e cada um com a sua especificidade, certo? Então a gente tem lá, por exemplo, o limoleno.
Cara, o limoleno ele é composto responsável pelo cítrico e laranja, beleza? Temos aqui também, ó, o beta-ionona, floral frutas silvestres, beleza? Cara, tem uns aqui bem diferentes, que é o cedro. Eu não vou falar o nome disso aqui, é Cariophylla 38 dieno, 13 dieno, 5 beta OL. Esse aqui dá um sabor e dá um aroma de cedro, beleza? Então, para vocês terem a noção que foi muito recente essa descoberta, certo? Desses compostos, que eles são tão importantes. Aliás, esses compostos, fica uma dica para vocês, galera. O lúpulo, toda a ficha técnica do lúpulo tem os principais compostos que são encontrados nele. Então, com essa tabelinha aqui, se você pesquisar, você consegue essa tabela na internet, eu tenho certeza absoluta. Pela ficha técnica da cerveja, a partir desses compostos, você já sabe se esse lúpulo vai dar um aroma floral, vai dar um aroma frutado, vai dar um aroma ali amadeirado, terroso, certo? Então, cada lúpulo ali, ele tem a sua característica, o que é muito importante. E juntamente, bati o braço aqui, e juntamente também com esses compostos que são muito importantes, temos também as principais formas de você conseguir extrair, certo? Esses compostos na sua cerveja. Tem compostos que eles só são extraídos a partir do dry hopping, tem compostos que eles só são extraídos a partir da parte quente da cerveja, né, da fervura, tem compostos que é somente no final da fervura e por aí vai. É por isso que o lúpulo, tem uma complexidade imensa, cara. Tem cervejas que eu tomei que tem lá um sabor e um aroma floral muito presente, muito forte, muito consistente, que eu nunca consegui reproduzir, certo? Por mais que eu tente colocar lá todos os lúpulos que tem aromas florais lá, eu tento colocar, mas só que eu não consigo reproduzir. Por quê? Porque, cara, cada cervejeiro, cada cervejaria vai ter uma técnica diferente de você fazer isso. E é exatamente isso que eu tô querendo desmembrar, beleza? Nesses próximos vídeos. É exatamente isso que eu tô querendo demonstrar para vocês o que acontece, como que acontece, o porquê que acontece, certo? Agora a gente está falando sobre o lúpulo, mas só que futuramente pretendo estar falando aí um pouquinho sobre as leveduras, que também faz uma parte muito importante, né, da cerveja, um pouquinho sobre o malte e principalmente também sobre a água. A água é um assunto um pouquinho mais complexo, vou estar deixando mais para o final, mas só que eu pretendo estar trazendo para vocês também. Bom, então galera, esse foi o meu primeiro vídeo nesse canal, beleza? Estou aqui num cenário aqui um pouco improvisado, estou no meu escritório, pretendo estar melhorando aí com o passar do tempo, a gente vai fazendo os vídeos, a gente vai se adaptando. Então, tamo junto, galera. Eu agradeço muito se você ficou até aqui. Se você puder, clica no curtir aqui, compartilha pra galera. Eu vou estar postando lá no meu Instagram. Segue lá no meu Instagram, @OtávioSchneider, tudo junto. Só coloca Otávio SCH, provavelmente já vai aparecer já. Esse cabeludinho ali que vos fala. E galera, obrigado. Até os próximos vídeos. Tamo junto.